Nesse novo capítulo de The Mandalorian, o dilema do exílio dos Mandalorianos foi estendido para o núcleo de Nevarro, e com temáticas que retornam para as bases mais fundamentais de Star Wars. E em paralelo com isso tudo, o episódio também trouxe algumas das mudanças que eu mais esperava desde o início da série, com toda a evolução que a Armeera e a Bo-Katan podem ter juntas sobre a cultura mandaloriana. She can bring all tribes together. Nessa nova temporada de The Mandalorian, a série vem desenvolvendo uma temática central que é comum para vários dos seus núcleos de personagens, que é a relação entre o indivíduo e as suas respectivas comunidades. O caso do Din e da Bo-Katan são alguns dos exemplos mais claros, com eles saindo do isolamento para voltarem para um grupo ao longo dos últimos episódios. Mas agora, nesse episódio, a parte da série que recebe um destaque dentro desse tema é o núcleo de Nevarro, com o Greef Karga e o ataque dos piratas. Se a gente lembrar, ainda do início da temporada, no primeiro episódio, a série mostra como Nevarro estava prosperando muito bem depois daquela reformulação completa do planeta. Mas mesmo com essa evolução, o Greef ainda queria se manter separado da Nova República, para que ele pudesse evitar toda a burocracia do sistema da galáxia e pudesse ser uma rota comercial independente. Under my watch, Nevarro will become the first truly independent trade anchor in this entire sector. Mas mesmo com esse ideal político que é legítimo, a busca do Greef pela separação se torna uma fraqueza que é explorada pelo inimigo, porque quando Nevarro se isola do conjunto da Nova República, a separação desse grupo acaba enfraquecendo a sua comunidade. Nevarro is now under the protection of the New Republic. My charts indicate that Nevarro is an independent world. O que é interessante dessa fraqueza de Nevarro é que ela representa uma moral que volta para a base fundamental da saga Skywalker. Porque, como o próprio nome já deixa claro, essa ideia da rota comercial independente do Greef busca o mesmo tipo de ideal da Confederação de Sistemas Independentes, que eram os vulgos separatistas lá da época da República. Surely there's room in the galaxy for Confederate and Republic planets to coexist. E assim como os separatistas acabaram sendo enfraquecidos pela sua busca por separação, o Greef agora enfrenta as consequências da mesma escolha, por causa do mesmo ideal, dessa busca pela independência, por causa de uma república que realmente tem suas falhas. Don't hail me again unless it's to surrender. Como eu falei no início do vídeo, essa vulnerabilidade que a gente vê aqui em Nevarro complementa uma dinâmica que vem sendo repetida ao longo de toda a temporada. Quando a tribo foi atacada por aquele jacaré gigante, ela só consegue resistir quando o Din Djarin volta do seu isolamento. E quando aquele dinossauro voador captura o Ragnar, o garoto só foi recuperado porque a Bo-Katan tinha sido aceita no grupo. E para manter esse padrão, agora, a região de Nevarro só consegue ser protegida do seu ataque quando ela forma uma aliança que vai além do seu isolamento, com o chamado que parte do Greef, vai até a República e chega até os reforços mandalorianos que finalmente salvam o dia. E que inclusive salvam o dia com uma coreografia de combate que enaltece esse lado tático da forma de ação dos mandalorianos, que foi extremamente representativa para o que vem sendo a evolução deles sob a liderança da Bo-Katan. I'll use this to drop you in and you will operate as a tight military unit. Então o dilema principal da temporada inteira, que é a busca por unidade do povo mandaloriano, agora é estendido até o núcleo de Nevarro, porque a chave para o futuro de todos esses núcleos diferentes parte de uma mesma escolha, quando o isolamento desses dois lados é revertido com a aliança entre os dois, com as duas comunidades deixando de se separarem para literalmente habitarem o mesmo círculo. Hereby cede all land from the western lava flats to Bullock Canyon to the fine people of Mandalore. Esse episódio foi um capítulo de muitas mudanças, especialmente para Bo-Katan e a Armeera. E tem um questionamento que eu achei interessante sobre o episódio, que é refletir sobre por que a Armeera finalmente acredita na revelação da Bo-Katan sobre o mitossauro. Lá no livro de Boba Fett,
a Armeera comenta com o Jin como as antigas lendas diziam que o surgimento do mitossauro seria o anúncio da nova era de Mandalor. Mas mesmo com ela falando sobre essa cultura antiga, ela ainda demonstra como ela não acreditava na realidade dessas histórias. The songs of eons past foretold of the mythosaur rising up to herald a new age of Mandalore. Sadly, it only exists in legends. E a Bo-Katan também tinha essa mesma descrença, porque ela também considerava o mitossauro como uma lenda, inclusive da mesma maneira que ela também não acreditava em todo o resto dos costumes antigos da doutrina. According to ancient folklore, the mines were once a mythosaur lair. Mandalore the Great is said to have tamed the mythical beast. E o que é importante nesse paralelo entre a descrença comum entre as duas é que a Armeera sempre soube que a Bo-Katan tinha uma interpretação diferente da que ela tinha sobre a doutrina, porque a linhagem dela tinha uma vivência diferente sobre os costumes do caminho, como a própria Armeera já disse. Bo-Katan Kryze was born of a mighty house, but they lost sight of the way. Então, quando a Armeera vê essa mudança da percepção da Bo-Katan, ela está vendo a crença de quem era a maior descrente possível. E a única coisa que seria forte o suficiente para mudar essa falta de fé quase completa da Bo-Katan só pode ser a verdadeira realidade dessa coisa que não parece ser mais uma lenda. I was taught that the mythosaur existed only in legends. Depois dessa mudança do ponto de vista da Bo-Katan, a Armeera também vê razão para acreditar na outra parte da lenda que ela já conhecia desde antes dessa temporada, de que uma nova era de Mandalor estava sendo anunciada na vinda da figura do mitossauro, o que é feito através, justamente, da Bo-Katan. Então, quando a Armeera pede para Bo tirar o seu capacete, ela não está perdendo a fé nos seus costumes, mas sim acreditando naquela antiga lenda de que uma nova era chegou para a história desse povo, que era algo que ela já tinha falado tempos atrás. It is a sign that the next age is upon us. E assim, a gente vê que a evolução de uma delas é o que acaba causando a evolução da outra. Porque a Bo-Katan só pôde encontrar o mitossauro porque ela escolheu salvar o Jin e ir até as minas de Mandalor, por mais que todo esse objetivo fosse oposto à cultura dela. A Armeera então aceita que o tal dogma do capacete não é a obrigação absoluta que vai formar a união de Mandalor. E da mesma maneira, a Bo-Katan também recebe a confiança para assumir uma liderança sem a obrigação do sabre negro, que ela não tem. Então, como eu venho falando desde as primeiras temporadas da série e bastante nos últimos vídeos, nós estamos acompanhando agora uma mudança na visão dessas figuras sobre a cultura mandaloriana, de uma maneira que não fica presa em regras sobre capacetes ou sabres de luz, para que esses personagens possam finalmente dar prioridade para a unidade desse povo. You have walked both worlds. You are the one who can unite us. Outra parte bem marcante desse episódio foram as menções ao Moff Gideon e aos vestígios do Império. Então vamos ver o que pode estar sendo indicado sobre o futuro dessa história. No final desse episódio, a série mostra como a nave atacada na possível fuga do Moff Gideon tinha vestígios de Beskar, que acabaram ligando esse ataque aos Mandalorianos. E existem algumas teorias que podem partir desse ponto. Bom, caso o Moff Gideon tenha realmente sido resgatado, pode ser que essa possível ação de Mandalorianos tenha partido de alguma facção que já tenha tido alguma conexão com o Império, porque essa aliança realmente já existiu em Star Wars. Como já foi mostrado lá em Rebels, os supercomandos imperiais foram unidades mandalorianas comandadas pelo Império, que chegaram a ser usadas para lutarem justamente contra outros mandalorianos. Então pode ser que ainda exista algum grupo que continue a funcionar dessa forma nesse período. E nesse caso, esses mandalorianos inimigos poderiam ser um desafio bem interessante para o arco da Bo-Katan, já que o desafio principal dela é justamente unificar os mandalorianos para que eles passem por cima das suas diferenças. Mas além disso, quem sabe,
esses vestígios possam ter sido deixados nesse ataque por alguém que busca incriminar propositalmente o povo de Mandalor, como uma evidência que tenha sido deixada ali para fazer a República suspeitar, de propósito, dos Mandalorianos, já que toda a galáxia sabe que eles são profundamente ligados ao Beskar. E já que a gente falou de Rebels agora há pouco, deixa eu só fazer um comentário aqui pra fechar a cobertura, que assim que o Zeb apareceu, eu fiquei tipo com 90% de suspeita de que poderia ser ele, mas quando ele falou logo com aquela voz super característica da animação, aí não tinha mais como ter dúvida de que a gente estava vendo uma nova versão desse personagem que ficou muito bem executada nesse visual realista, por sinal. E essa cena não para com as referências por aí não, tá? Porque quando a câmera corta pra esse outro plano aqui, esse chapéu desfocado aqui não deixa de chamar a atenção, porque quem conhece o Dave Filoni sabe que é ele aqui, com esse chapéu que ele cisma de usar o tempo todo. E aí logo depois disso você acaba vendo que é o Rick Famuyiwa e a Deborah Shaw aqui na mesa conversando com ele, que são esses veteranos reunidos da produção de The Mandalorian. E é legal demais ver os caras se divertindo com a história deles.